Aleluia, saúde a todos com a paz do Senhor. Dia 24/10/2020, eu vou ler uma palavra para a nossa meditação. A palavra fica em Jeremias 18. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do olheiro, e lá que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias. Palavra forte, poderosa. A revelação que o Senhor dá a Jeremias. O Senhor mostra a Jeremias o olheiro fazendo um vaso de barro. Ele vai e chama Jeremias para mostrar a Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jeremias levanta e vai com a ordem do Senhor. Ele obedece o que o Senhor está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós relutamos a fazer aquilo que o Senhor quer. Quantas vezes às madrugadas o Senhor nos chama para ir orar, para falar com Ele, para que Ele venha falar conosco, e nós relutamos em levantar. Nós até muitas vezes levantamos, bebemos água, vamos ao banheiro, mas não oramos. Queremos estar acomodada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor manda ir até a casa de alguém e levar uma palavra para alguém, e muitas vezes nós não queremos ir. Falamos ao Senhor: Senhor, Ele não vai ouvir, Ele não vai querer ouvir o que eu estou falando. Mas se o Senhor mandou, Ele garante, meu irmão. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós dizemos: vou fazer prova do Senhor. É Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 vezes. Muitas vezes nós não queremos nem fazer e diz que vai fazer prova do Senhor. Mas Jeremias agiu diferente. O Senhor falou: desce à casa do olheiro, que lá lhe farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias foi e ficou olhando ali o que o olheiro estava fazendo, assim como o Senhor ordenou. E o olheiro ali fazia um vaso sobre as rodas, e aquele vaso o olheiro estava colocando na vontade do olheiro. E o olheiro ali modelando, daqui a pouco o vaso se quebra na mão do olheiro. E o olheiro vai, pega o barro de novo, porque o vaso se quebrou, virou barro. E o olheiro vai, pega e vai formar outro vaso conforme o querer do olheiro. E aí o Senhor se revela para Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Vê ali que o olheiro fez com aquele vaso. Aleluias. Não poderia eu fazer assim como fez aquele olheiro, ó casa de Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a casa de Israel estava quebrada. Aleluia. A mensagem que o Senhor quer dizer para nós: muitas vezes nós, servos do Senhor, igreja do Senhor,
Virgem do Senhor, estamos quebrada. Viramos barro, porque quando o Senhor se refere a Israel, ele aqui não vai se referir mais a Israel como vaso, mas como barro. Acompanhe e olhe o que ele diz no 6. Não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tá vendo? Em cima ele fala vaso. Quando o olheiro está fazendo, ele mostra o povo de Israel como um vaso. Mas depois o povo de Israel se quebrou, porque deixou o pecado entrar, a idolatria entrar, acendendo incenso a deuses estranhos, adorando deuses estranhos e dizendo, sou povo de Deus. Deus não aceita a corrupção, a prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. A casa de Israel estava contaminada. Estava num pecado, na imundície. Se corrompeu. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ali fala com Jeremias para entregar a mensagem. Mas como sabemos, o povo nunca aceita palavras de conserto. Aleluias. Corações endurecidos, louvado seja o nome do Senhor. Ainda maltrata o profeta que vai levar a palavra do Senhor, mesmo sabendo que é o Senhor falando. Louvado seja o nome do Senhor. Casa rebelde, aleluia. Assim, muitas vezes somos nós, aleluias. Queremos ouvir palavras boas, que massageiem nosso ego, mas o Senhor está falando, conserta-te, ó meu povo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fará para nós, conserta-te, igreja. Aleluias. Volta ao melhor caminho. Volta ao primeiro amor. Aleluias. Volta a pregar minha palavra em verdade. Volta a te purificar. Volta em nome do Senhor Jesus, ó casa de Israel. E o Senhor fala, louvado seja Deus, que se o povo se arrepender do mau caminho e voltar, aleluias, a verdadeira adoração, ele voltará o mal que vai fazer contra esse povo. Mas o Senhor quer fazer o mal a nós? Não, meu Senhor, o Senhor não quer. Somos nós mesmos. Olha o que fala aqui no versículo 4. O vaso se quebrou. Não foi o Senhor que quebrou, não. O vaso que se quebra. Pode acompanhar no 4. Nós nos quebramos. Nós nos contaminamos. O Senhor fala, diante de ti pus uma porta aberta. Ele fala com a igreja de Filadélfia. Ele está dizendo aos escolhidos. Essa porta ninguém pode fechar. Só nós mesmos. Quando nós nos contaminamos. Deixamos o pecado entrar. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos cometendo pecado, estamos um vaso rachado. E o Senhor chama a atenção para não se quebrar. Muitas vezes se afasta da presença do Senhor, vai para o mundo. Mas o Senhor diz, está na minha mão. Aleluias, é meu escolhido. Porque ele fala aqui, ó, que a casa de Israel estava contaminada, tinha se afastado do caminho dele. Mas ele fala, está na minha mão. Olha, como é que, o que eu posso fazer? O barro está na minha mão, eu posso fazer um vaso. O Senhor quer fazer de nós um vaso. Ele quer fazer de você um vaso. Volta às práticas que o Senhor ordenou. Amarás teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, de todo o teu coração. Amar o teu próximo como vos amei. Aleluias. Volta a fazer aquilo que o Senhor te ordenou. O Senhor deu dons à igreja. E muitos de nós enterramos o dom que Deus deu. O fruto vem do Senhor. Nós não queremos o fruto do Senhor, porque o fruto pede renúncia. O fruto vai fazer você renunciar à carne, muitos não querem.
O Senhor está dizendo, ó, volta ao caminho, volta às boas ações, que eu não farei mal a ti. Porque a vontade do Senhor não é fazer mal a gente. Somos nós que fazemos o mal. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz aqui no 6, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O Senhor não quer fazer mal, ele fala assim, ó, eu pensava em fazer, mas ele está dizendo já, eu não quero fazer mal. Já pensou se o Senhor agisse como nós pensamos? Porque muitas vezes a gente quer que julgue, que puna. O Senhor não, o Senhor primeiro ele avisa, olha, volte. O Senhor usa o pastor numa pregação, o Senhor usa um obreiro numa pregação, usa uma pessoa num testemunho, usa uma pessoa numa oportunidade, usa um irmão num louvor, e muitas vezes nós estamos como casa rebelde, coração endurecido. Aleluias! O Senhor disse que vai fazer um vaso, vai fazer do barro um vaso. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. O Senhor estará falando para mim e para você. Examina, pois, a si mesmo. Examina. Vamos ver o que está errado em nós. Louvado seja Deus, porque o Senhor não pode invadir e arrancar. Tem coisas que a gente tem que fazer. O Senhor vai fazer o impossível. Mas o que é possível para nós, somos nós que temos que fazer. Resista às tentações. Nós estamos nos últimos tempos. O Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada e remida.